Eu sou a Toia, sou apaixonada por sapatos e boas conversas. E de uma reunião e um papo sobre moda, eu trago a minha experiência como empreendedora aqui. Oi, eu sou Jaiane Aguilar, sou advogada há mais de 15 anos, especialista no atendimento empresarial e apaixonada por empreendedorismo. E juntas somos as vozes do Papo de Onça, onde histórias inspiram, soluções e novas ideias sempre surgem e o empreendedorismo é levado a sério de forma leve e divertida. E agora preparem-se para mais um episódio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Onça. E como sempre, vamos começar agradecendo aos nossos patrocinadores Midas Macedo Ferro e Aço, com entrega rápida e o melhor preço do mercado. Aguilar Advogados, sempre sendo parceiro estratégico do seu negócio. Os looks mais lindos da Maria Fricote, sempre aqui nossa parceira. Looks que te acompanham do início ao fim do dia. E isso para uma mulher moderna que precisa estar bem vestida e pronta para tudo que acontecer no seu dia. E hoje a nossa gravação está sendo feita pela produtora Veso. Qualidade, você deve estar vendo aí a qualidade das imagens, na edição. A gente tem esse parceiro agora, a gente quer agradecer a presença deles por aqui. Isso, além disso também a gente conta com um trabalho incrível da Natália Proença aqui nos bastidores, fazendo o nosso marketing aqui do Papo de Onça. Isso aí. Com quem a gente está hoje? O que vamos falar hoje aqui no Papo Hoje de o Onça? assunto, olha, é polêmico, é né? Babado hoje. É babado. Falou de criminal. Tira porrada e confusão. Isso, que o povo gosta, né? O povo gosta. Estamos aqui com o Dr. Thiago Brito. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, é um prazer poder estar no Papo de Onça aqui, conversando com vocês, mulheres que são inspiradoras e, naturalmente, trocando essa ideia sobre o direito penal, as visões modernas, né, e o nosso dia a dia nessa advocacia árdua. Legal, eu vi um negócio ali no canto, no chão, que seria aquilo. Posso entregar? Pode. Olha aí, convidados. Depois do entrega, esses convidados vêm com presente. Esquece, né? Vai do escritório. Olha aí. Gente, a gente gosta de convidado assim, chique, olha. Chique, olha, personalizado. Eu não sei nem o que tem dentro, mas eu já gostei do de fora. Olha só. Que lindo, muito gente. lindo. Obrigada chique. pelo presente. Obrigada. Olha, convidados, é de bom tom quando você vem, né? Trazer excelente um presente. Recomendamos. Gostamos. Eu vou abrir Bora pra deixar ver. aqui. Vamos ver o vinho. Como é que abre, Thiago, isso? Pela hein? lateral, por aqui, né? para não cair. Ah, tá. Ah, tira Exato, assim, né? Exato. Gente, é muito chique. Meu Deus do céu, não sei nem abrir. Viu a marca do escritório aí, né? Vi, Sim, com certeza. personalizado. Depois passa esse contato que eu gostei. Ixi, eu não tô conseguindo tirar. Eu já não... Tirou o tempo. Eu acho que a gente vai passar. Acho que é melhor cortar essa. Quer que eu te ajude? Foi. Tirar? Foi. Então, eu vou deixar. Olha só. Casas Del Bosque, Pinot Noir, adoro. Ai, delícia. Já vamos tomar hoje, porque somos dessas. Agora coloca de volta. Coloca de volta. Tá ali, já embaladinha. Então. Tiago, então conta aí pra gente. Te apresenta, né? Fala um pouquinho do teu escritório, da tua área de atuação. Minha área de atuação é direito penal. Estamos há 17 anos no mercado, né, atuando, buscando sempre a qualificação da nossa equipe. Eu, particularmente, me formei em Direito, depois prestei o exame de ordem, realizei a minha primeira especialização em Ciências Criminais, posteriormente em Direito Penal e Processo Penal e a terceira em Direito Eleitoral, né, buscando ali a parte dos crimes eleitorais. Depois busquei a qualificação através do mestrado, realizei ele em Buenos Aires, na Universidade de Ciências Empresariais e Sociais de Buenos Aires, em Criminologia. Revalidei meu diploma pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e agora estou aguardando marcar a defesa da minha tese doutoral para que eu possa encerrar esse ano, com a graça de Deus, com mais esse título acadêmico. Ai, que Legal. legal. O nosso Parabéns. dia a dia é isso, é a nossa militância, né, no direito penal, desde o procedimento da prisão em flagrante. Me atrasei um pouquinho hoje para chegar aqui com as meninas, em virtude de uma prisão em flagrante. Brinco que, comparado com a medicina, nós somos os obstetras, né? A partir do momento que a criança vai nascer, a gente tem que estar lá. E hoje, mais do que nunca, exige, né, a qualificação, o bom relacionamento. Então, aquela ideia do advogado criminalista porta de cadeia, que o brigão, o que grita, aquele que vai fazer a confusão, né? Isso já está sendo deixado de lado, com certeza. E a advocacia moderna, que é a que nós adotamos no escritório, busca as melhores relações, as guiadas à técnica, para que a gente possa oferecer ao nosso cliente, né, o melhor serviço e uma defesa sempre estratégica e com excelência. Legal. E tu te apaixonou desde a faculdade pelo penal? Desde a faculdade. Tenho o maior carinho pela professora Cristina Lourenço, né? Foi minha primeira professora de Direito Penal, foi a que despertou em mim
todo o interesse dentro da faculdade e, posteriormente, conseguir alcançar aquilo que eu almejava dentro do direito penal. Lembrei com a professora Lourenço que ela continua sendo um ícone do direito penal, mas ter aula nesse plano. A professora Cristina e com o professor Eugênio Zaffaroni, tive a graça de ter aulas com ele no doutorado, ex-presidente da Suprema Corte Argentina, o maior criminólogo, na minha opinião, da América Latina. Eu adorava. É uma realização fantástica. Bacana. Sim, Thiago, e conta pra gente, é um desafio atuar nessa área, né? Todo mundo, pelo menos eu que nunca atuei, te confesso, nunca fiz absolutamente nada de penal, acho que é um grande desafio. Já teve até, acho que no começo da nossa advocacia, que quando a gente contratou o primeiro advogado para o escritório, ele pegou um processo, né? Ele falou, eu posso fazer e tudo. Eu disse, claro, né? A gente não atua de repente, né? Pode abrir uma carteira do escritório. E aí era, teoricamente, uma coisa simples. O cara tinha colocado fogo no segurança de uma festa. Besteira, bobagem. Nossa. Aí eu disse, meu Deus, acho que não, eu não quero ter contato. Então, eu acho que até dentro da nossa classe tem esse certo preconceito de atuação, né, e tudo. Então, divide aí com a gente esses desafios, porque devem ser vários, né? Quando a gente está ministrando uma palestra, né, ou aula, surge sempre aquela pergunta, né? Professor, o senhor consegue dormir tranquilo em defender bandido? Já foi ameaçado alguma vez de morte? Teve algum caso em que você acabou absolvendo um culpado? É o nosso dia a dia. As ciências humanas, né, nos levam a um dia a dia de reflexões e de desafios. Então, essa ideia do advogado porta de cadeia, né, ou de que o crime ele pode ser cometido somente por pessoas economicamente não favorecidas, isso já foi deixado de lado. Então, hoje nós temos uma quantidade imensa de crimes que já até existiam, mas que não tinham punições para aquelas classes economicamente favorecidas. Então, nós temos a Lei Maria da Penha, por exemplo. Atinge de uma classe A até uma classe menos favorecida economicamente falando. Tá? Então, você não tem mais essa divergência de imaginar que o direito penal é só contra aquele garoto que cometeu um furto, que puxou o cordão, ou que, numa situação mais grave, usou uma arma de fogo para fazer uma subtração de algum bem material. Hoje nós temos a punição e exemplos, hoje o Supremo hoje se posicionando nesse mês, condenando o ex-presidente da República, condenando militares de patente altíssima, como generais, ou seja, demonstrando que o Estado, o Poder Judiciário, e aqui não estou falando dos arbítrios, tá? Porque não concordo com determinados arbítrios cometidos, na minha opinião, pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas foi posicionado ali que ninguém está acima da lei. Sim. Ou seja, independente da classe, independente do poder que você tem, você pode ser punido hoje pelo direito penal. Coisa, vamos colocar, há 30 anos, dificilmente isso ocorreria no nosso país. É verdade. E conta pra gente, antes a gente estava conversando um pouco sobre a Lei da Maria da Penha, que veio trazer muitas mudanças, mas tem muitos desafios para vocês enfrentarem aí com ela, né? Conta um pouco pra gente sobre isso. Maria da Penha, sem sombra de dúvida, é uma lei extremamente importante que colaborou de forma inquestionável no combate à violência contra a mulher. O ponto principal é que, infelizmente, essa lei está sendo utilizada inúmeras vezes de forma equivocada por determinadas mulheres. Então, por uma questão, por exemplo, de direito de família, que envolve direito de família, ou que envolve guarda, ou que envolve características de direito patrimonial, acaba vindo para cá para o direito penal. Então, a mulher não foi agredida, por exemplo, e ela vai até a delegacia, ela diz que foi agredida, a lei dá esse respaldo, entre aspas, nós falamos isso, tecnicamente não está certo, mas só para tentar passar um entendimento menos técnico, tem uma fé pública ali. Então, a mulher vai lá e diz, olha, aconteceu isso, não escuta sequer o suposto agressor. Ela vai preencher o formulário ali, ela vai contar a versão dela, aquilo imediatamente vai ser remetido para o Poder Judiciário, que imediatamente vai decidir se há ou não há a possibilidade de medidas protetivas. E a partir daquele momento, a gente tem o nome de uma pessoa que é inocente sendo colocado num sistema e o Estado contra aquela pessoa. E aí você precisa movimentar toda a máquina do Poder Estatal, Policial, Ministério Público, Poder Judiciário, e contra tudo isso, ele vai contar o apoio do advogado.
É o advogado contra toda essa máquina, contra todo esse aparelho estatal para demonstrar a inocência. Então, é lamentável que a lei esteja sendo utilizada de forma equivocada por inúmeras mulheres. Nós repudiamos isso totalmente, por compreender que o direito penal é um ramo extremamente sério, como todos os outros, mas aqui eu estou tratando com um bem jurídico, né, imaterial, que é a própria liberdade. Sim. Então, a prudência merece, né, a cautela merece existir nesses momentos de tensão, para que, de fato, o direito possa, né, abraçar, possa acolher aquelas mulheres que, infelizmente, são vítimas de violência. E, Thiago, exemplifica uma situação dessa para a gente aí, porque acho que às vezes a pessoa escuta, ele já está defendendo os homens. Só assim, para as pessoas verem na prática como é usado de forma equivocada. Tem um exemplo, né? Perfeito. Vamos dar 2 exemplos até. Um de mulher contra mulher. Porque essa ideia de que a Maria da Penha é contra o homem, tá, é equivocada. A lei é para proteger a mulher. Quem agride essa mulher, se é um homem ou se é uma mulher, independe, tá, de quem está fazendo aqui a agressão. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Casal divorciado, tá, em que a ex-esposa encontrou com a atual namorada. Tá? Houve ali uma briga e as duas tinham uma relação familiar ali, porque tinha vínculo familiar também. Isso acabou ocorrendo durante uma festa de aniversário. Ali eu tenho uma briga de mulher contra mulher, de que tinha uma convivência e que tinha as características necessárias para a Lei Maria da Penha, tá? Isso é um fato. Ok, existiu. Uma mulher agredindo outra mulher. É o comum? Não, não é o comum. Isso é uma exceção aqui. Adorei esse babado. A questão... Então era um casal que estava tentando não conviver. Podemos citar nomes aqui, né? Não. Mas às vezes a gente gosta até do CPF para buscar tudo. Que poder pode, Arroba né? do Instagram, Pode, fica à poder vontade. pode. A gente não tem problemas com isso. Recomendado não é, mas poder pode. O sigilo é uma característica do escritório. E no outro caso, o que conseguimos a absolvição, né, de um cliente há 15 dias aproximadamente. Né? Ele, infelizmente, recebeu uma mensagem ali em um determinado horário, tá, não convencional. A esposa entendeu que ele tinha uma relação com aquela pessoa, partiu para cima dele para tentar o celular, ele não cedeu o celular, enfim, ficou aquela confusão. E a partir do momento que ela tentou agredi-lo, ele realizou a contenção. Tá? O que é a contenção? É aquele ato ali que você usa, tecnicamente a gente pode falar até em legítima defesa, ou seja, de forma extremamente moderada, pelos meios que ele possuía ali, para que ele não fosse agredido. Tá? Bem, foi até a delegacia, fez a ocorrência policial, fez exame de corpo de delito, óbvio que foi constatado ali pequenos arranhões, porque numa briga ali vai ter o contato físico. Ele permaneceu com a versão dele do início até o fim, né? E nós conseguimos provar depois que o que houve de fato foi acontecendo. Não foi nenhuma estratégia de defesa, o advogado inventou, não. Ali foi o fato como ele foi, né? O fato como ele foi. Agora veja, ele ser intimado no trabalho dele, ter o nome dele indiciado, depois denunciado, e só ao final de uma instrução criminal, inclusive com o parecer favorável do Ministério Público, pedindo a absolvição daquele cliente. Então, ali não houve uma violência contra a mulher. Era uma crise de ciúme que ela teve. Ela teve uma crise de ciúme que também ela está no direito dela de ter. Sim, né? claro. Não estamos falando de ferro aqui, estamos falando de carne, osso e sentimentos. Ali ela estava no direito de ter. A forma que ela externou essa crise de ciúme através da agressão, que isso não poderia acontecer. E a forma que ele reagiu foi uma forma que o direito permite. Então não tenho que falar de violência contra a mulher. Mas entendo, o nome dele já está sujo ali em todo o percurso criminal. Já rolou por ali, né? E aí, naturalmente, isso está totalmente incorreto, né? Porque deveriam ter tido a cautela inicialmente para saber se existia ou não a possibilidade de denúncia, mas simplesmente foi denunciado e no final, graças a Deus, né, nós conseguimos provar ali de fato a verdade do que aconteceu. Eles continuaram casados? A mensagem era da morte? Não, peraí. A gente quer saber essa parte. Quero saber porque fez toda uma confusão dessa e depois continua casada. Não. Separaram? Nesse caso específico não continuaram, mas é comum também, que continue, né? Que depois o relacionamento possa voltar. E aí isso é um problema também na nossa área criminal. Por quê? Porque pela posição do Supremo, havendo lesão, tá? A gente está falando aqui de lesão corporal, ainda que seja mínima, mas é lesão,
A partir do momento em que a mulher leva isso ao conhecimento do Estado, ela perdeu o direito de, entre aspas, paralisar. O vulgarmente conhecido como retirar a queixa. Não né? pode, que não existe né? isso, mas é o vulgarmente conhecido. E o Estado vai embora contra aquela pessoa. E aí ela chega e fala assim, doutor, eu voltei. A minha esposa, o doutor, eu voltei com meu esposo. Como é que a gente pode resolver? Né? E aí, naturalmente, temos que usar as estratégias de defesa para tentar preservar ali aquele núcleo familiar, né? E não buscar interferência. Mas o Estado, de fato, ele vai até o final, ele não quer saber se voltou, se não voltou, ele quer saber se houve ou não houve crime. Tá? E se houve, ele vai ser punido, mesmo ele estando ou não estando com aquela pessoa, né? Que aquele relacionamento tenha sido reatado. Isso é um fato, né? Acontece muito mesmo. Sim, bastante. E o outro ponto, Zé, só para fechar, é a denunciação caluniosa. Né? Ou seja, quando não existe, tá? De fato não ocorreu lesão por parte de uma determinada pessoa e a pessoa vai lá e a mulher vai lá e busca a proteção do Estado. Ou seja, ela dá causa à instauração de um procedimento criminal contra um suposto agressor que não é. Né? E qual é o objetivo? Diversos. A maioria é vinculado ao direito de família. É a parte patrimonial, é a parte de guarda dos filhos, que aí vem para cá para o direito penal para se ter um benefício dentro do direito de família. Fica usando, né? Exato. Essa estratégia. Infelizmente. E, Thiago, eu fiquei refletindo aqui que como é que tu faz a gestão dessa tua advocacia? Porque, assim, na minha área, eu consigo, né, demandar a expertise para outras pessoas, treinar e tudo, e tem uma equipe grande com isso. Eu acredito que no teu caso, tu tem que estar presencialmente nisso, né? Tu consegue treinar uma equipe para estar atuando da mesma forma que tu. As pessoas aceitam, na hora que te contratam, que vá outra pessoa e não vá o Thiago. Aí é um ponto, né? A gente não é insubstituível, né? Mas tem essa relação, né, de extrema confiança na pessoa. Tá? Então, graças a Deus, o escritório tem uma equipe hoje bem formada, extremamente qualificada, né? Membros da Jovem Advocacia, membros experientes, delegados aposentados. Né? Temos ali um corpo realmente preparado para a defesa do cliente. Tanto que eu brinco, olha, se eu morrer, falo sempre isso para o cliente. Olha, se eu morrer, fique muito tranquilo, tá? Que a sua defesa vai até o final com a equipe extremamente preparada. Mas às vezes é uma questão de empatia. Né? Então, não, eu quero aquele. Né? Então, e é uma relação de confiança muito íntima. Né? Total. Porque você confessar para um advogado, se você cometeu, por exemplo, um crime, né? É algo que vem te violar. É constrangedor, também, né? Fala assim, olha, é como uma mulher que chega, por exemplo, com um obstetra, com um ginecologista, e tem que abrir um jogo antes de uma gravidez e fala assim, olha, eu abortei antes. Né? Aquilo ali é um segredo, aquilo ali é uma confissão ao extremo. Né? E, naturalmente, isso ocorre com o criminal também, por ter uma sensibilidade muito grande. Sim. Né? Então, e acontece do cliente ir floreando, assim, mentindo, para não te falar a verdade? A gente, depois de 10 reuniões, vem não, então. Aí ele fala a verdade. Não é realmente, porque eu lembro que eu trabalhei na Petrobras e eu pegava todas as matérias. E quando eles vinham, eu já sabia que eles estavam floreando para não falar o que eu... Aí eu falava assim, deixa eu te falar, me conta a verdade, que se precisar eu vou inventar uma mentira. Mas tu tem que me contar a verdade, senão a minha mentira não vai ficar bacana. Aí eles ficavam mais à vontade de falar, né? Mas a gente tem que controlar a nossa cara para não julgar, né, aquilo que a pessoa está nos passando. Isso. Essa relação, como foi colocado, tem que ser uma relação de confiança. Então, é o que eu digo, no primeiro momento logo, eu já não tenho essa paciência de chegar a 10 reuniões para ele poder falar a verdade. Então, assim, olha, você está contratando o escritório, a gente precisa saber o que aconteceu. A partir do teu relato, a gente vai usar a melhor estratégia jurídica possível. Mas nós temos que saber para que a gente não seja surpreendido, né, e naturalmente ainda passe por uma deslealdade processual. Isso é uma coisa que a gente repudia completamente no escritório. Nossa lealdade processual, entendeu? É uma marca hoje do escritório. Então, se a gente se compromete de apresentar uma testemunha sem intimação, vai ter negócio de justificativa, não apresentar ou colocar atestado, não. Então, graças a Deus, hoje nós circulamos muito bem, né, dentro do Poder Judiciário, do Ministério Público, por ter essa característica da lealdade processual no escritório. Então, é natural, às vezes, que o cliente não consiga falar 100% a verdade, por vergonha, né, por receio ali, se vai ou não vai fechar com você, e você ter conhecimento de um segredo ou de uma situação delicada que ele passou. É sempre bom trazer exemplo, né? Então, a gente está final de julho, né?
foi procurado e tal, atendemos no escritório, os horários também do escritório são extremamente alternativos, né? Nós não temos aquele horário de 8 a meio-dia, vamos parar até 14, volta, não existe isso. É outra Né? rotina. A pegada do criminal é totalmente diferente, inclusive sábado, domingo, enfim, tem toda a demanda. E aí o cliente foi até lá, levado pelo irmão, e foi perguntado se ele tinha ou não tinha cometido o crime. Né? E ele jurou que não. Contou a história e tudo mais. 17 anos, trabalhando com mentira todo dia, a gente faz a leitura corporal ali muito rápido. E aí quando ele terminou, eu disse, vamos fazer o seguinte, você tem mais uma chance de falar a verdade, senão a gente vai declinar, tá? Porque realmente não cabe ficar nesse puxa aqui do cliente não falar a verdade, do cliente já querer chegar com a tese dele, né? Pronta para que a gente possa realizar. Viu lá no chat GPT o que tinha que fazer, já levou né? para Aí vai lá, já foi pro Dr. Google. E aí foi um caso extremamente recente, né? De falar, não, doutor, realmente eu fiz. Acabou ali, né? Tem que ser na primeira conversa, essa confiança, para que a gente possa armar estratégia. E aí, muitas vezes também, imagina-se que o advogado criminal é aquele que luta pela impunidade, aquele que sabe que ele cometeu um crime, mas você vai lutar por uma absolvição. Não necessariamente. Né? A absolvição é uma das teses jurídicas. Muitas vezes é a confissão, é uma tese que a gente usa para ter uma causa de redução de pena. Tá? Muitas vezes é a própria delação premiada, hoje os acordos de não persecução criminal. Então, assim, são várias teses. Né? A ideia do direito penal de uma impunidade, uma absolvição, não necessariamente, né, é uma linha de defesa. Tá? A absolvição é uma delas. E conta pra gente quais são os crimes mais comuns no teu escritório. Muitos crimes de colarinho branco, né? Crimes contra a administração pública, crimes contra o sistema financeiro, crimes vinculados à licitação. Né? Hoje realmente está uma quantidade bastante significativa, infelizmente. Né? Muita Maria da Penha, crimes de trânsito, cometidos no trânsito também, seja lesão corporal, homicídio, né? A condução também, dirigir Tem sob muito, o efeito Thiago? de álcool, infelizmente. Né? Infelizmente. A gente nem sabe, né, disso. Né? Infelizmente tem. E assim, é uma coisa. Quando se trata, né, de perder uma vida, a gente tem que ter toda a cautela também para poder realizar uma defesa técnica, mas jamais não criar ali um sentimento de empatia, né, com a vítima, com aqueles familiares. Né? Vamos lá. Recentemente, chegando num homicídio cometido no trânsito, o garoto faleceu. E os pais do garoto, na hora que a nossa banca de advogados estava chegando, eles falaram assim, vocês vão defender o assassino do meu filho? Né? E aí eu me dirigi, dei a solidariedade para a mãe e disse, senhora, nós vamos fazer o nosso trabalho técnico. Né? Enfim, a dor daquela mãe é imensurável. Né? Eu, como pai, não consigo nem imaginar, tá, a dor que ela estava sentindo. A gente foi ali realizar o trabalho técnico, jamais... Né, violar a memória da vítima, jamais violar o direito daquela família, do luto, da revolta, né, muitas vezes da incompreensão técnica também da nossa legislação. E tem um crime assim que tu odeia trabalhar? Eu repudio, na verdade, acabo não atuando em crimes contra a dignidade sexual, tá, principalmente vinculado à mulher. Eu declino, encaminho para outros colegas, tá, e crimes cometidos contra a criança também. Eu acho que eu Esses também dois aí eu realmente declino, indico aos colegas que atuam, a não ser que eu esteja convicto de que o meu cliente é inocente. Aí a gente vai até o final. Tá? Mas se chegar, doutor, isso, você cometeu, cometi, ou se gerar em mim a dúvida, eu realmente não atuo. Defende. Não me sinto ali na minha capacidade máxima de defender, entendeu? Por repudiar na minha característica pessoal. Então, acabo declinando desses crimes. Acho que eu também nem ia E conseguir. o que é que tu é mais apaixonada na advocacia criminal? O que é que mais te encanta? O direito de defesa é o que me encanta, né? O direito de você mostrar para o julgador ou para a máquina estatal como um todo, seja para um delegado, para um promotor, para um juiz, né? O outro lado daquela situação. Então, você ter apenas uma visão, né? Aquilo ali te leva, talvez, a um caminho da injustiça. E você tendo opções ali de interpretações, né? De análises, isso aí pode te levar a um caminho mais justo ou menos injusto. Eu até recebi de um colega
do doutorado uma historinha esses dias, que é um filho e que ele está segurando 2 maçãs. E aí o pai se aproxima e fala, meu filho, me dá uma maçã. Aí ele morde uma maçã e morde a outra maçã. E o pai fica com o coração partido, de dizer, pô, eu estou tentando dar o máximo de princípio, né, de divisão, de solidariedade, e ele não me retribuiu com os ensinamentos que eu estou passando. E aí, quando o garoto termina de mastigar, ele fala, papai, toma essa da direita porque é a mais doce. E aí muda-se toda a interpretação do fato. Perspectiva, né? Então, o direito criminal é isso. Muitas vezes, numa primeira análise, você consegue falar, não, é culpado, fez errado, não presta, não tem princípio. E quando você traz uma outra, você muda totalmente a compreensão. Até porque quase ninguém vai escutar outra história, né? A partir do momento que a pessoa comete um crime, ela já fica, ou pelo menos parece que foi ela que cometeu, já é julgado por aquilo sem ver todo o contexto do que acontece. E as pessoas tomam as suas próprias conclusões, né? Sabe quantas pessoas sabem da versão do agressor da Maria da Penha? Acho que só ele e o seu advogado. A gente sabe a versão dela e essa versão dela foi tida como absoluta e ponto. Não estou dizendo que é incorreta de forma alguma, tá? Eu só estou trazendo a reflexão de que quantas pessoas sabem qual é a versão dele. O que de fato aconteceu. Mas se você perguntar para qualquer pessoa qual é a versão da Maria da Penha, todo mundo sabe a versão da Maria da Penha. É porque a gente já fica, né, como mulher, indignada de saber que uma mulher apanhou, independente de qual foi o motivo, né? Total. Até porque não teria razão para bater, né? Não tem justificativa. Nada justifica, né? É o que eu sempre digo. Tudo explica, mas nem tudo justifica, né? A explicação é o ato, é de, olha, ocorreu, ela fez isso e ele reagiu dessa forma. Não tem hipótese alguma, entendeu? Dizendo que ele está certo, né? Tanto que eu digo, justificar é validar aquele ato. Mas tem que ter uma explicação, o processo tem que ter uma explicação, até para que ele seja acusado, né? Olha, ele agiu isso, de repente uma qualificadora, foi um motivo fútil, foi um motivo torpe, foi por vingança, até para aumentar essa pena, para ser mais rígida, ali a gente tem que ter a explicação do fato. Mas uma reflexão, né, de que muitas vezes a gente não sabe a versão. A outra versão pode estar totalmente errada. E me parece, tá, conhecendo a outra versão, que está totalmente errada, tá? Está totalmente errada e que a lei realmente seguiu os parâmetros. Mas o conhecimento da outra versão, praticamente a sociedade não sabe. E me conta aí sobre a morosidade, né, da justiça. A gente sabe que existe, infelizmente tem processos que se arrastam aí por anos e anos. E você justificar essa demora para o seu cliente que está, né, em especial na questão criminal. Se ele estiver preso, ele está angustiado. Tem pessoas que já até terminaram de cumprir suas penas e continuam presos porque não é analisado. Ainda não foi a sentença, né, final. E por outro lado, a vítima, né, que está aguardando o julgamento daquele agressor, Uma enfim. solução daquilo. Como é que é para lidar com isso no dia a dia? A justiça penal anda mais rápido? Não. Também é demorada? Também é demorada. E, naturalmente, ali tem uma angústia imensa, né? Porque uma coisa é a angústia patrimonial, outra coisa é a angústia imaterial, né? Você está ali com a sua liberdade, você está com o seu nome sendo colocado numa situação, né, em que você precisa provar a sua inocência, ou a vítima, naturalmente, precisa ter aquele acalento, né, de dizer assim, olha, houve uma resposta, né, por parte do Estado. Então, ao mesmo tempo que a pressa ela é preocupante, porque pode ir, naturalmente, queimando etapas processuais e depois se ter uma nulidade, e isso voltar lá, né? Ou muitas vezes essa morosidade também vai ter uma prescrição, ou seja, o criminoso não vai sofrer a punição, né, porque o crime foi prescrito. E aí essa ideia de que o advogado colabora, porque impetra muito recurso, porque tudo quer questionar, é uma ideia que eu repudio totalmente, né? O que necessita, naturalmente, é o aumento, né, do poder estatal, ali a quantidade de juízes, de promotores, para que possam, naturalmente, dar conta dessa demanda. É humanamente impossível, né, um magistrado julgar a quantidade de processos que chega hoje em um gabinete com a celeridade que nós queremos. Então não dá para a gente olhar simplesmente para o magistrado e falar assim, não, a culpa é dele. A culpa não é dele, a gente está falando com um ser humano.
também aquele ser humano tem limite. Aquele ser humano, principalmente na área criminal, tem que ter uma cautela imensa. Né? Vai decidir sobre a vida de alguém, vai condenar, vai colocar uma pessoa, né, nesse inferno na Terra que é o sistema prisional. Tá? Aquilo ali é o próprio inferno. Aquilo ali nem para o meu pior adversário eu desejo. Né? Porque as funções da pena, entre elas, de fato, buscar, né, a ressocialização, isso infelizmente está no campo teórico. Tá? Que a gente percebe hoje é uma mudança ainda pequena, mas ocorre essa mudança. Né? Mas, no geral, né, nós não temos absolutamente nada ali para ressocializar. Quando tu falou nesse negócio de inimigo, aí eu fiquei pensando como são as relações entre os advogados criminalistas? Existe muita rixa, assim, porque eu acredito que seja inevitável na hora, né, do calor da emoção, da defesa dos clientes, a gente se enaltece, né? E aí eu vejo, já assisti alguns júris que eu vejo as pessoas bem... Consegue separar depois isso? Consegue. Eu entendo até que a advocacia criminal, os advogados criminalistas, ele possui até uma melhor relação entre os colegas do que outros ramos, porque normalmente somos nós contra o poder do Estado. Nós não somos advogado contra advogado. A não ser numa situação em que o advogado esteja ali como um assistente de acusação e o outro esteja na defesa, ou um júri, né, que está como assistente, mas o nosso dia a dia, né, não é uma relação, por exemplo, como direito civil, um advogado vai no escritório do outro, vamos fazer um acordo, na área empresarial, vamos família, né? Família, eu acho que deve ser bem, né? mais... Reúne de um lado, faz acordo, um advogado manda para o outro 1000 vezes por dia o acordo, relê, tira a vírgula, põe um ponto. Não, né? Somos nós contra o Estado, praticamente. Então a rixa é com os promotores. Seria a rixa, né? Mas as nossas divergências muitas vezes acabam sendo, né, com os funcionários públicos, né, em determinadas situações. Mas o que eu sempre digo você tendo uma relação cordial, você realizando uma advocacia técnica e com lealdade processual, o Ministério Público, o magistrado, eles vão te respeitar, o júri vai ser de alto nível, se for júri, se for uma audiência, vai ser de alto nível. Por quê? Porque eles sabem que o advogado que está se colocando ali é um advogado preparado, é um advogado que respeita, é um advogado intransigente na defesa das prerrogativas, mas que sabe agir, né, dentro da ética, dentro da moralidade, dentro da cordialidade, para que as boas relações possam fluir. Cada um está fazendo o seu trabalho, exato, né? Assim como ele. Acho que é isso, né? Acho que é. Obrigada, Thiago, pela sua presença. Amei reviver aí um pouquinho de direito penal. Eu gostava muito, mas eu tinha assim, receio de atuar, né? Já pensou ir num presídio, visitar meus clientes. Não, na faculdade eu era apaixonada, adorava, eram umas minhas matérias favoritas, mas nem lá eu pensava em atuar. Nem quando eu estava estudando. Mas eu pensava nisso, eu vou ter que viver num presídio. Enfim, eu ficava pensando. A gente tem essas reflexões. Isso poderia acontecer. É muito perfil, eu acho que tem que ter perfil para isso. Mas o direito penal é apaixonante. De fato. É uma grande, uma eterna paixão. Na OAB, inclusive, eu acho que na segunda fase eu fiz penal. Foi? Olha só. Foi. Porque revelações. Eu fiz penal. E tirei, acho que uma nota muito boa. Porque também não tinha tantas peças, né? Eu acho que foi penal que eu fiz. Não era porque eu gostava de processo civil. Processo civil era uma infinidade, né? De opções. Eu acho que eu fiz penal, sim. Eu fiz até o curso do Dr. Campelo. Né? Era penal, não era? É penal. Fiz o curso dele, foi muito legal. Excelente. Então, de repente, eu atuava aí, né? Já pensou? Obrigada, viu? Foi um prazer receber você. Saúde, volte paz, sempre. muita prosperidade para vocês. Outros temas também, né? Com Acho que as explicações sobre a Maria da Penha foram muito válidas, porque é o dia a dia, né, de muitas pessoas e muitas mulheres precisam saber e seus se conscientizar direitos, também, né? Do tanto que mobiliza, né? Os órgãos públicos, toda uma coisa por conta de, às vezes, e ter a autorresponsabilidade de não impulsionar a máquina pública por, às vezes, é um capricho, né? Isso. Não tem noção do impacto, do dano, disso, né? Que isso causa não só pro suposto agressor, como para todo o aparato judicial. Verdade. Obrigada, saúde. Viu? Obrigado, meninas. Saúde. Gente, esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toy Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se tem críticas ainda que construtivas, aí você vai lá no da Jaiane Aguilar. Tchau!